E aí, cervejeiro? No vídeo de hoje, a gente vai tentar um formato diferente. Já tem algum tempo que a gente queria fazer um vídeo com dicas para iniciantes, dicas genéricas, com erros que a gente já encontrou aí nesse tempo todo de cervejeiros que acontecem com a grande maioria da galera que está começando. E eu me lembrei do Fórum Homebrew Talk Brasil, que há muito tempo eu não entro, mas eu já fui um membro muito ativo de lá. Foi criado pelo cervejeiro Ginter Sen. Hoje ele não mora mais no Brasil, mas ele foi um dos meus mentores no começo do processo cervejeiro. E ele fez um post muito interessante lá, chamado "Se você é um iniciante, leia isso. E se não é, leia e contribua." Esse vai ser também o título do nosso vídeo. Se você é um iniciante, assista isso. E se não é, assista e contribua. Faremos uma leitura com alguns cortes, não vai ser uma leitura literal, mas vamos deixar aqui na descrição o link para o artigo se você quiser lê-lo na íntegra. E vamos ao vídeo. Não tente resolver um problema que você não tem certeza absoluta que é um problema. Essa talvez seja uma das maiores dicas. Não entre em pânico e não tome ações afobadas. Tentar resolver um problema que você ainda não tem capacidade de avaliar direito pode fazer com que a sua tentativa de correção cause um problema que não existia antes. Problema clássico. O cara fez toda a cerveja, inoculou o fermento no domingo e terça-feira ainda não borbulhou o airlock. E o que ele faz? Ai meu Deus, aconteceu algo? O fermento morreu. Será que o mosto ficou muito fraco? Será que eu hidratei errado? Será que mosturei errado? Acho que eu vou adicionar mais fermento. Não. Em 99% das vezes, isso é simplesmente problema de vedação no fermentador. Pressione devagar o fermentador pelo lado de fora. Eu já falei devagar? E observe o airlock. Se você está pressionando ele, ele vai fazer com que o fermentador expulse um pouco de gases. Se os gases estão sendo expulsos e a vedação está correta, o airlock tem que borbulhar. E se não borbulhar? Você provavelmente não tampou direito o fermentador. Isso acontece especialmente naqueles baldes brancos. É preciso pressionar a tampa várias vezes no mesmo lugar até não ter mais nenhum clique, pois cada clique é um estágio de vedação. Em alguns modelos chegam a ter 3 estágios de vedação. Mas e se meu fermentador não veda de jeito nenhum? Beleza, meça a densidade do mosto e observe se ele está baixando em comparação com a densidade inicial antes da fermentação, também conhecida como OG. Se ela baixou, é porque alguém está comendo os açúcares. Ok, você vai me matar, mas eu não medi a OG e nem tenho um densímetro. Bom, nesse caso, antes de tudo, compre uma de um densímetro. Segundo, você pode tentar averiguar a atividade de fermentação abrindo um pouco o seu fermentador e observando se ele gerou alguma espuma no topo do líquido, ou se pelo menos há marcas de espuma na parede do fermentador, logo acima do nível do líquido. Próxima dica: abri o fermentador e senti um cheiro esquisito. Será que contaminou? Na boa, meu amigo, não tem como transmitir para os outros a sua definição de cheiro esquisito. Pela internet, então, ninguém vai te dar uma resposta que sirva de confiança. Além disso, a grande maioria dos compostos ruins que deixam a cerveja com gosto e aroma desagradáveis são gerados durante a fermentação primária, ou seja, não adianta levar isso em consideração. Isso serve também para o aroma de starter. Até cervejeiros mais avançados que já se arriscam a fazer starters têm essa neura. Próxima dica: pessoal, minha FG está muito alta. Para quem não sabe, FG significa Final Gravity, ou densidade final. Resumindo, é a densidade da cerveja depois que ela fermentou. Bom, em vários desses casos, o problema é simples: refratômetro. A leitura do refratômetro, quando há presença de álcool, é alterada e não mostra o valor real. Para utilizá-lo, é necessário usar tabelas de conversão, fórmulas, etc. Existem sites que fazem isso e também está nos softwares mais utilizados.
Eu, particularmente, não recomendo utilizar refratômetro para medir FG. É uma opinião pessoal. Fiz isso durante um bom tempo e nunca consegui um valor perfeito que batesse com a leitura de um densímetro. Mas se você mediu com um densímetro e ainda assim está bem acima do esperado, bom, aí pode ter sido uma série de motivos que nem vamos entrar em detalhe aqui. Mas cogite a hipótese de hidratar um pouco mais de fermento e adicionar ao fermentador. Às vezes, funciona. Próxima dica. Minha OG não bateu com o esperado. O que eu faço? Adiciono água ou fervo mais? A OG não bater com um programado, na maioria dos casos, só vai alterar o teor alcoólico da cerveja em alguns décimos, acima ou abaixo. Os outros fatores são muito mais importantes em termos de se acertar um estilo, como a cor, o teor de amargor, etc. Ou seja, não se fixe nisso. Entrando agora num gosto pessoal meu, eu praticamente nunca tento corrigir qualquer coisa na cerveja depois de pronta. Eu deixo a cerveja como eu fiz, para que eu possa analisar o processo, analisar o resultado, o gosto, o aroma, o corpo, e poder observar muitas vezes durante meses onde eu errei. Assim posso corrigir as minhas técnicas para não errar nas próximas. Se você ficar tentando corrigir tudo que deu errado ao final, isso pode gerar um certo vício e fazer da seguinte frase uma prática corriqueira. Ah, se não der certo, eu corrijo no final. E então, o que vai acontecer com o tempo? Você provavelmente acabará sendo um cervejeiro medíocre e vai acertar as cervejas meio que na sorte. E falando em vícios, uso do manômetro durante a refermentação na garrafa, priming. Uma técnica que é ensinada por aí e que eu discordo é a seguinte: faça o priming, coloque o manômetro numa garrafa e quando chegar em X de pressão, mova todas para a geladeira. Aí eu pergunto, e se você colocou açúcar a mais? Notou que fazendo isso você acabou de mascarar um problema e perdeu a oportunidade de averiguar se está fazendo tudo certo? O manômetro da garrafa deve ser usado como um ajudante nesse processo e não como um guarda de trânsito que vai dizer quando você deve parar. A maior vantagem do manômetro, na minha opinião, é mostrar quando a pressão para de subir. E aí sim você pode decidir se vai colocar as garrafas na geladeira ou não. Mas a pressão não para de subir, já está em 3 quilos, acho que fiz algo errado e as garrafas vão explodir, vou perder a leva. Ok, amigo, então coloque as garrafas na geladeira para interromper o processo. Mas deixe a garrafa do manômetro fora, para ver até que pressão vai e ter noção de quanto você errou. Imagine a seguinte situação. Você colocou as garrafas para refermentar. Elas chegaram a 2,5 kg de pressão. E você colocou imediatamente tudo na geladeira, incluindo a garrafa do manômetro. Digamos que você tenha colocado bem mais açúcar do que deveria. Aí um amigo seu vai na sua casa e você dá uma garrafa de presente para que ele leve para casa dele. O seu amigo chega em casa, deixa a garrafa em cima da mesa e a dita cuja volta a refermentar os açúcares restantes. O que acontece? Ela pode explodir e ferir alguém seriamente. Ou seja, se vai usar o manômetro, use com sabedoria, como um ajudante no seu aprendizado. Próxima dica: não dar importância para a fermentação. Grave isso na sua cabeça, cervejeiro. Assumindo que você tenha uma higiene decente e que sanitiza corretamente tudo o que entra em contato com a cerveja depois da fervura, acredite, fermentação é o processo mais importante de todos. Não adianta ter um sistema de braçagem automatizado, Hermes, RIMS, BIAB, INPS, ICMS, BNDES, COFINS, PIS, PASEP, IOF, se você não fermenta direito sua cerveja. E como fermentar direito? Tratando bem o fermento. Parafraseando Leonardo Swaldi, o fermento é o cara. Ele é o rockstar da coisa toda. E tratar ele bem se resume em temperaturas corretas de fermentação,
variação mínima de temperatura, taxa de inoculação correta, oxigenação sempre que possível, adicionar nutrientes para a levedura no mosto ou no starter. E assim eu poderia seguir aqui listando 800 mil fatores. Fermentação é o ponto onde praticamente não há limites de evolução. E também não há limites no quanto ele pode melhorar a sua cerveja mais e mais. Agora, se você não der importância, o fermento não tem piedade com sua cerveja. Esse é um dos motivos pelo qual eu acho errado dizer que tal estilo de cerveja deve maturar por um tempo X antes de beber. O tempo de maturação, normalmente entendido como o tempo que a cerveja leva para ficar boa para beber, basicamente se resume ao tempo necessário para que vários compostos ruins sumam ou diminuam da sua cerveja. E em qual parte do processo eles são gerados? Fermentação. E o que define a quantidade de compostos ruins? Fermentação. Ou seja, se você fermenta sua cerveja de forma excelente e eu fermento de forma totalmente descuidada a mesma receita, é bem provável que a sua cerveja com uma semana fique muito melhor do que a minha depois de meses de maturação. Se é que um dia a minha cerveja mal fermentada vai se equiparar à sua, que foi corretamente fermentada. Próxima dica: quantidade de fermento. Eu poderia entrar em questões totalmente complexas aqui, como um monte de cálculos e etc. Mas eu vou ser bem simplório e explicar de uma forma que eu praticamente garanto resultados de sucesso. Os problemas relacionados à quantidade de fermento podem ocorrer tanto para pouco quanto para mais. Mas, quando você coloca pouco fermento, os problemas aparecem muito mais facilmente. E nem precisa ser muito menos do que o recomendado. Já quando você coloca muito fermento, vai ter que colocar muito fermento para ter problemas. Ou seja, a dica é, se é para errar, erre para cima. Enquanto você não estudar mais a fundo, como por exemplo ler o livro Yeast, que já tem até traduzido com o nome de Levedura, do Chris White, do Jamil Zainasheff, e entender realmente sobre taxa de inoculação, siga simplesmente o seguinte, e aqui vamos falar só sobre fermentos secos, que é recomendado para iniciantes. Cervejas ales, tente sempre ficar em pelo menos 1 grama de fermento seco por litro de mosto. O próximo disso, para cervejas normais, com AOG até 1070, digamos assim. Acima disso, comece a ficar perto de 1,5 grama por litro. Para lagers, tente ficar por volta de 1,5 grama por litro para cervejas normais e 2 gramas por litro para as mais alcoólicas. Esqueça o que diz no pacotinho. Um pacote serve para até 30 litros. E siga isso. E aproveitando a frase que diz nos pacotinhos, melhor entre 16 e 24 graus, não quer dizer que nessa faixa está tudo bem. Tudo depende muito mais da variação. Lembre que a gente sempre fala aqui no canal Mosturando, variação prejudica muito mais do que a temperatura em si. Próxima dica. Mas eu não tenho controle de temperatura. Bom, nesse caso, dê um jeito de pelo menos começar em temperatura baixa, o mais baixo possível. Tente colocar na geladeira ou tente deixar no gelo e depois deixe ela subir ao natural. A fermentação secundária nesse caso pode levar mais tempo. Como dica, recomendo a temperatura inicial um pouco mais baixa do que quem tem controle, como 16 graus para ales e 8 graus para lagers. O importante é que a cerveja não comece a fermentar em alta temperatura, pois isso pode gerar muitos problemas. Se ela passar alguns dias em temperatura mais baixa e depois subir para além dos 20 graus nas ales e 12 nas lagers, provavelmente não haverá grandes problemas. Próxima dica. Variação de temperatura. O mínimo possível. Variação de temperatura é um dos fatores que mais contribui para o estresse do fermento. Estresse no sentido de sofrimento e não de que ele vai ficar bravo. Regule seu termostato para 0,2 graus. E antes que perguntem, não. Isso não vai fazer a geladeira ligar toda hora. E mesmo que aconteça, ela não vai queimar. E a próxima dica tem relação com isso.
Eu controlo minha temperatura, deixo o sensor do termostato solto na geladeira ou dentro de uma garrafa com água. Então, amigo, você não controla a sua fermentação, você controla o ambiente da geladeira. A fermentação gera calor e muitas vezes o mosto que está fermentando fica 3, 6, até mesmo 10 graus acima da temperatura fora do fermentador. Ou seja, se o seu sensor está solto medindo 18 graus, é bem possível que a cerveja esteja fermentando a 22, 23, 24 graus. E acredite, isso vai resultar em sérios problemas. O sensor de temperatura deve ficar colado pelo lado de fora na parede do fermentador, na metade da altura do líquido. Cole com uma fita adesiva e depois coloque um pedaço de isolante térmico por cima. E cole ele também. Se não tiver um isolante térmico, amasse bastante papel alumínio e molde ele mais ou menos como se fosse uma laranja cortada ao meio. Coloque por cima do sensor e cole tudo com fita adesiva. Nos testes que fiz até hoje, fazendo tudo certinho, a diferença de temperatura do mosto para a medida do termostato não passou de meio grau, no meu caso. No seu caso, vai depender do quanto se esforçar para esse isolamento. Mas e se eu não tiver nenhum controle de temperatura, é melhor eu nem começar? Não é assim. O mais importante é fazer cerveja. Se você não tem uma geladeira agora, e talvez só consiga uma daqui a alguns meses, nem consiga nunca por não ter espaço, faça a cerveja mesmo assim. Mas dê um jeito de fazer a cerveja começar a fermentar em temperaturas baixas, como falamos anteriormente. Como, por exemplo, usar um pré-chiller num balde com gelo para baixar a temperatura da água utilizada no resfriamento. Quem tem geladeira não precisa disso, pois pode simplesmente colocar o fermentador na geladeira e ela faz o resto do serviço, para que quando a cerveja realmente comece a fermentar, a temperatura já tenha sido alcançada. E uma outra dica é utilizar um cooler de isopor e fazer o controle com garrafas PET congelada. Última dica nesse vídeo, se o pessoal gostar, a gente faz mais. Meus amigos gostam da minha cerveja e eu não segui nenhuma dessas indicações e não sinto nenhum problema na minha cerveja. Acredite, cervejeiro, a opinião dos amigos que vêm na nossa casa comer daquele churrasco não vale nada. Opinião de verdade vem de alguém que realmente entende e de preferência que faça cerveja um bom tempo, pois esse cara vai saber o que falar, já tem um paladar mais treinado e não terá vergonha em te dizer o que está errado. Além disso, lembre-se, não é porque você não sente nada que o problema não existe. Às vezes, o problema existe, só que você ainda não tem capacidade sensorial para detectá-lo. É isso aí, cervejeiro! Foi um vídeo relativamente mais longo, mas com dicas muito legais. E espero que vocês tenham gostado da forma que nós fizemos. Comente aqui embaixo, diga o que vocês acharam. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, para ajudar a gente a levar a cultura cervejeira para cada vez mais longe. Seu comentário vai ser muito importante para saber se deveremos fazer outros vídeos nesse formato ou se a gente para por aqui mesmo. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!